Não disse que era rapidinho? É só você clicar lá que você já vai encontrar aqui novamente nessa segunda parte da aula de hoje. Segunda e última, né? Que vai ser agora. Vamos lá então? Página 448, nós vamos falar sobre o nosso último tema dessa nossa apostila do módulo 1. Sobre o quê? Nomadismo como sobrevivência. Então vamos entender o que é nomadismo, o que são nômades, tá bom? Olha só, nossos antepassados, eles tiveram que se deslocar de um lugar para o outro, para encontrar, sabe o quê? Alimentos. Eles não encontravam alimentos ali, porque, olha só, esse grupo, eles ficavam num local. Então, eles comiam, aquilo que estava em roda, eles comiam, né, para sobreviver, para se alimentar, para matar a fome. Mas e quando acabava? E daí? E agora, José, o que nós vamos fazer? Então, eles tinham que mudar de lugar. Então, eles faziam toda uma jornada para ir em outro lugar e ficar lá até terminar aquela comida também. E depois que terminava aquela comida que tinha ali naquele local, eles faziam o quê? Mudava de lugar também. Então, eles faziam outra jornada para ir para outro lugar em busca do quê? Alimento, tá bom? Sabe como que isso ficou conhecido? Essa prática de ficar mudando de lugar para o outro. Ah, hoje eu fico aqui, eu vou ficar aqui uns dias até terminar a comida. Ah, terminou a comida, então eu vou pegar o meu grupo e vou embora daqui e vou para outro lugar, para outro local. Então, essa prática de mudança de local, de mudança de lugar, ficou conhecida como nomadismo. São nômades, aqueles que não têm uma moradia fixa. Eles ficavam mudando de lugar. Os nômades, nomadismo. Olha só, então, os hominídeos conseguiu sobreviver por milhares de anos com essa prática. Que prática é essa, professora? O nomadismo, de ficar mudando de lugar para encontrar alimentos. Quando os recursos acabam de um lugar, o que eles tinham que fazer? Buscar outro lugar para conseguir comer e buscar alimentos, né? Tomara que você conseguiu entender, mas eu acredito que sim, porque é bem fácil. Então, o nomadismo é quando as pessoas, aquele grupo, ficava mudando de lugar para buscar o quê? Alimentos. Essa prática de nomadismo, pessoal, demorou muito, ela durou muito tempo, entre 12.000 e 10.000 anos de duração. E com o passar do tempo, o homem começou a dominar a agricultura. Olha só, eu acabei de explicar para vocês que eles ficavam mudando de lugar. Ah, aqui não tá bom porque acabou a comida. Então, se acabou a comida, eu tenho que mudar de lugar. Então, mudava de lugar e assim mudava e mudava. E assim aconteceu por muito tempo. Mas o homem começou a dominar a agricultura. Como assim, professora? Como? O ser humano, ele começou a prestar atenção. Prestar atenção no quê? Se eles jogarem as sementes, o que acontece com essas sementes? Elas começam a crescer, começam a dar frutos e começa a comer esses frutos. Ou seja, eles pensaram o seguinte: eu não vou precisar ficar mudando de lugar, porque eu posso plantar aqui na onde eu estou. Então, eles tiveram uma ideia, uma lâmpada. Plim! Eu vou plantar o meu próprio alimento. Então, eles começaram a ter mais habilidade em plantar e colher o seu próprio alimento para comer e não precisar ficar mais mudando de lugar toda vez que a comida acabar. Com o domínio da agricultura, como assim, professora, domínio da agricultura? Eles começaram a plantar e não precisava mais mudar de lugar. Então, eles começaram a ter o domínio da agricultura, ou seja, a plantar o seu próprio alimento. Os nossos antepassados, eles pensavam o seguinte: não vamos mais mudar daqui,
pois é só plantar aqui perto do nosso grupo que teremos comida para sobreviver e o fogo para espantar os animais perigosos. É isso que eles pensavam. Pra que eu vou mudar de lugar? Eu vou ficar aqui bonitinho, fazer minha casinha aqui, ficar com minha família aqui, com meu grupo aqui, e sem precisar ficar mudando de lugar toda vez que a comida acabar. E ainda por cima eu tenho, sabe o quê? O fogo. O fogo eu espanto esses animais perigosos e não vai comer os meus filhos. É isso que eles pensavam. Então eles começaram a ficar agora no lugar fixo e não mais mudar de lugar. Eles mudavam de lugar agora? Não, eles ficavam ali fixados, ali naquele local próprio deles. Casinha ali, a família deles, o grupo deles ficavam ali só em um lugar. Então, começou a chamar esse processo de fixação de lugar, a fixação de moradia e não mais mudar de local, de sedentarismo. Professor, agora eu fiquei meio em dúvida. O que é nomadismo e o que é sedentarismo? Nomadismo é quando esse grupo ficava mudando de um lugar para o outro, em busca do quê? Alimento. E o sedentarismo, professor, o que é então? Sedentarismo é quando eles começaram a fixar no local e não mais mudar de local. Então, já que eles plantavam ali, naquele local, não precisava ficar mudando de local para buscar alimentos. Já que eles tinham fogo ali para espantar esses animais perigosos, cozinhar o seu alimento e também para mantê-los aquecidos, para que eles vão ficar mudando de local, de lugar? Para que eles vão ficar mudando de um lugar para o outro e enfrentando longas jornadas? Não, não, não. Eles começaram a fixar a sua moradia, a fazer a sua casinha, a fazer o seu quintal, a fazer ali, a marcar o território, que esse território era um deles, desse grupo, e esse grupo começou a aumentar e assim por diante. Então, sedentarismo é quando a pessoa fica no lugar só e não fica mais mudando, tá bom? Então, nômades são pessoas que não param no lugar e sedentários são pessoas que não ficam mudando, ficam ali, sentados, fixados, sem mudança, tá bom? Olha só, agora vamos lá no Pratique, na página 449. Vamos lá então na página 449, a número 20. Você vai colocar aí o que marcou a transição do nomadismo para o sedentarismo. O que marcou? E quando isso começou? Para ajudar aí na sua resposta. Presta bastante atenção, pega o seu lápis e sua borracha para nós fazermos juntos. Olha só. Então, nós temos duas perguntas em uma pergunta só. A primeira, o que marcou a transição, a mudança, né, do nomadismo para o sedentarismo? O que mudou? O domínio da agricultura. Então, foi o domínio da agricultura que marcou essa mudança. Ponto final. Ainda continuando na número 20, porque tem uma outra pergunta. E que período? E quando começou? Em que período começou isso? Começou entre 12 e 10 mil anos atrás. Ponto final. Então, você já respondeu as duas perguntinhas em uma questão só. Então, como que ficou, professora? O que marcou essa mudança do sedentarismo do nomadismo para o sedentarismo? O domínio da agricultura. E quando que isso começou? Entre 12 e 10 mil anos atrás. Ponto final. É isso que você vai colocar aí na sua número 20. E a número 21, letra A. Como foi a transformação do estilo da vida nômade? Como que foi essa transformação do estilo da vida nômade? Pode colocar aí. O homem passa a ficar num lugar só, pois agora ele consegue plantar onde está a moradia dele. E não precisa mais mudar de lugar para conseguir comida. Então, é isso que é a mudança do estilo da vida nômade, né? Então, eles não estavam mais mudando de lugar. Agora, estava mudando o estilo de vida deles. E esse estilo estava mudando para o sedentarismo. E a letra B? Você tem que explicar como que foi as transformações do estilo de vida nômade que ocorreram no mundo. Então, a sua resposta vai ser o seguinte: essa mudança foi muito lenta, que ocorreu em diversas partes do mundo. Pontinho final. É isso que você vai responder na sua número
21 da letrinha B. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no privado, mas acredito que você entendeu o Pratique, a nossa atividade. Pessoal, atenção! A página 450 e 451 eu não vou cobrar, pois é uma repetição, é uma recapitulação daquilo que nós já vimos durante o capítulo, e isso não vai prejudicar a sua aprendizagem. Então fique tranquilo, eu não vou cobrar a página 450 e 451, porque é uma recapitulação do conteúdo, e isso não vai prejudicar a sua aprendizagem se você não fizer. Mas, se você quiser fazer, fique à vontade, tá bom? Eu só não vou cobrar essas duas páginas. Pessoal, então finalizamos a nossa apostila do módulo 1. Na próxima aula, nós vamos iniciar o módulo 2 da nossa apostila. Espero que você tenha entendido o conteúdo e feito a sua atividade com sucesso. Até mais, pessoal. Até a próxima.